Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer os ensinamentos de Jesus, conectando com estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, olhe por cada coração, Senhor, que nos acompanha e aqueles que mais sofrem e precisam de amparo. Que os bons anjos e mentores possam nos guiar e iluminar e que saibamos nos abrir a esta luz de mais alto, levando o bem e a Tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o espírito de maldade. Bem, e para iniciarmos essa reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre Jesus com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com arma semelhante seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções e assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe de separação e de discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho e dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Que assim seja. Bem, tá aí um dos trechos que as pessoas muitas vezes buscam interpretar de acordo com o que é do seu maior interesse, né? Quando Jesus nos fala, através da passagem de diferentes evangelistas, no caso hoje refletindo sobre Mateus, que nós devemos oferecer a outra face àquele que nos faz o mal. E Emmanuel traz uma explicação perfeitamente lúcida, plausível e que nos fala à mente e ao coração de uma forma equilibrada, de uma forma que nos faz sentir a verdade, né? E o que Emmanuel nos diz no final das contas neste texto? Jesus, quando ele fala para não oferecermos a outra face, significa não revidar o mal com o mal. Ou seja, alguém me prejudicou, alguém fez uma maldade comigo, eu vou lá e retribuo com uma maldade de volta? Isso causa o quê? Mais maldade no mundo, piora a condição humana e não resolve nada. Por quê? O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço.
Ou seja, se eu ajo com maldade, isso me fere e isso me prejudica. A maldade que os outros me fazem pode ter algum efeito superficial em mim, mas profundamente para minha alma, para o meu ser eterno, se eu revido com equilíbrio, com o bem, passa e passa rápido. Agora, aquela que eu ajo, realizo, a maldade que sai de mim, essa me prejudica profundamente. E aí Emmanuel reflete sobre esse ensinamento de Jesus, nos mostrando, se vocês querem melhorar a vida de vocês, o mundo, ter mais paz e evoluir, o que Jesus nos ensina com essa passagem? Ao invés de retribuir o mal com o mal, ferida com ferida, arma com arma, violência com violência, busquem não ser condescendentes, porque não é isso que Jesus nos ensina, não é simplesmente aceitar, receber pancadas e acabou e ficar parado, não. Ele fala para retribuir fazendo algo bom, que se não for para a mesma pessoa, que seja para a sociedade, porque o retorno do mal que extingue o mal é o bem. Então, vamos pegar um exemplo, né? Eu fico aqui refletindo, criminosos que estão em uma cadeia, uma prisão, né? Pelas leis humanas, eles realmente devem, nós às vezes precisamos realmente de isolar para corrigir e melhorar certos hábitos. A grande questão é, de acordo com esse ensinamento, qual que seria a forma correta de lidarmos com esses criminosos? Fazendo-os trabalhar pelo bem. Ou seja, se estão na cadeia, num sistema prisional, em algum local, que eles possam trabalhar fazendo atitudes que vão auxiliar a comunidade, vão auxiliar outras pessoas, porque eles vão se sentir úteis, vão entender que estão fazendo algo bom que vai melhorar a vida de outras pessoas e isso pode, com o tempo, de fato, regenerar. Agora, se eles simplesmente estão lá sendo saco de pancada, sofrendo, apanhando e recebendo mais mal, como é que isso vai melhorar a pessoa e a sociedade? Não vai. É o que o Evangelho nos ensina. Percebe a diferença? Não é que a gente vai ficar inerte frente às maldades, mas a gente deve agir de uma forma consciente para que o bem vença, né? Para que a evolução aconteça. Que a gente consiga refletir mais na nossa própria vida, no dia a dia, sobre isso, né? Porque se a gente não consegue mudar o sistema, a sociedade, a nós mesmos, nós temos todo o poder de fazer o esforço, que às vezes precisa ser muito grande e repetitivo, para que consigamos mudar um pouquinho que seja. E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o espírito da maldade. Tópico 48. O espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha alada, muito contente, acariciava os filhotinhos, enquanto o papai voava à procura de alimentos. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para que isso, no entanto, acontecesse, necessitava de alguém para o auxiliar. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou então a buscar a companhia de uma criança. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo? Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência do irmão menor, e como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de João. Correu então à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando muito atenciosa numa blusa de tricô sobre a orientação materna, e em vista de achar-se o seu cérebro tão cheio de ideias de agulha, fios, lã e peça por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino a observar o Quincas, filho dele, que estava em condição de servi-lo. Mas Quincas,
Justamente nessa hora mantinha-se obediente sobre as ordens do papai, plantando mudas de laranjeiras tão alegre que se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjas do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio do mal lembrou-se de Marquinhos, o filho de Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar e lhe protegia da vadiagem. Tinha 12 anos, bem feitos, e vivia em casa, e de casa em casa, com o reinar da preguiça. O espírito da maldade procurou-o e encontrou-o à porta de um botequim com um enorme cigarro na boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça estava vaga. "Vamos matar passarinhos", disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso. Marquinhos não escutou em forma de voz, mas ouviu a forma de ideia. Saiu de repente com um desejo incontrolável de encontrar avizinhas para a matança. E o espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquilou pai, mãe e filhotinhos. O gênio sombrio tomara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicariam a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres votados à preguiça e ao mal. Que assim seja. Ai, ai, que trecho de passagem. Como sempre, esse livro é profundo, tocante e simples nos seus ensinamentos de parábolas, na beleza de Neo Lúcio nos ensinar as verdades de Jesus. Bem, esse texto vem falar de algo que acontece na vida de todos nós. Influenciações. Quem tem um pouquinho mais de abertura e conhecimento sabe que de ordinário, no dia a dia, nós somos todo o tempo influenciados pela espiritualidade ao nosso redor. Pelo que está ao nosso redor, seja de anjo de guarda, mentores, ou seja por aqueles irmãos menos felizes que estão desejando o mal ou coisas que fazem mal ao corpo, como vícios, cigarro, bebidas, seja o que for, tá? Isso é o normal. Assim, no outro plano, é como é no nosso mundo. Várias pessoas gostam de várias coisas e todos nós temos os nossos defeitos e erros. A grande questão é que, por que umas pessoas vão ser influenciadas, entre aspas, a fazer algo que não é tão bom e outras vão ser influenciadas pelos anjos de guarda a fazer coisas ótimas, boas, maravilhosas, úteis e que vão fazer a evolução do ser, da alma, da pessoa. Por quê? O texto nos traz essa reflexão. Quando nós estamos com foco no bem, nós não temos condições de ser influenciados pelo mal. Ou seja, por mais que o mal bata à nossa porta, nós estamos num outro nível de vibração, nós estamos em outro patamar de energia, e aí não tem como sermos influenciados e sofrermos interferência direta. Mas, é claro, ninguém aqui é perfeito e vai estar o tempo inteiro equilibrado, no bem, zen, de boa. Mas o que a gente vai fazer? Quando a gente perceber, nos autoavaliarmos, para quando estivermos mal, com um pensamento ruim, a energia baixa, desanimados, com vindo pensamentos não tão bons, remédio, se ocupe, meu filho, minha filha, criatura de Deus, que nós todos possamos treinar esse exercício de ocupação. Ocupar a mente e ocupar a mão, o corpo,
quando a gente não está muito bem, mas se ocupa, nós não damos espaços para a influenciação perniciosa. E aí é o que vem nos ensinar. Viram as histórias dos menininhos aí? Alguns, o narrador nos fala que eles poderiam sim sucumbir à influência do espírito da maldade, mas eles estavam ocupados seguindo o pai ou fazendo uma atividade qualquer que não teve como receber pensamentos menos dignos. Quem é que recebeu? Aquele que estava à toa, preguiçoso, inativo, e aí sim é onde a gente comete muitos erros. Eu mesmo, hoje, eu vejo, que com o passar das décadas, o mundo tem mudado, graças a Deus, sempre evoluindo, mesmo com todas as dificuldades e problemas, sempre evoluindo. Que antigamente era muito comum estimular a morte de animais, de passarinhos, de outros animais, por nada, simplesmente pelo prazer de matar. Isso era considerado normal. Eu, quando criança, fui estimulado e participei e fiz e realizei atos que hoje eu olho para trás e falo, nossa, como? Por quê? Criança muitas vezes não tem muito discernimento, mas claro, quando a gente tem um pouquinho mais de estímulo próprio, nós mesmos conseguimos sentir e autoavaliar que algo não é bom, e podemos escolher não fazer, sempre temos escolha. Mas eu vejo assim que não faz sentido esse tipo de maldade, esse tipo de estímulo a agir contra um outro, seja um ser humano ou seja um animal, com maldade. Por causa das nossas carências, das nossas próprias faltas, nós tentamos descontar isso ao nosso redor. Que nós possamos, então, buscar evoluir e crescer para sermos melhores, tornando o mundo um lugar melhor. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Retratando a crueldade contra os animais. Uma análise temática dos relatórios de mídia australiana sobre as penalidades por crueldade contra os animais. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Animals, que quer dizer animais, pelo primeiro autor, Rochelle Morton, e última autora, Alexandra Wiltaker. Bem, o que esse artigo científico nos traz? Ele faz uma análise sobre, lá na Austrália, sobre as mídias, as propagandas em jornais, revistas, internet, propagando 3 tipos de notícias diferentes com certa frequência e recorrência. Primeiro, de que as leis contra a crueldade animal são muito brandas. Segundo, de que as leis estão melhorando, gradativamente estão melhorando. E terceiro, de que elas são desnecessárias, não precisa melhorar. E o que eles perceberam é que existe um ciclo que é a mídia começar a dar mais notícias e notícias e notícias, e isso reforça gradualmente a necessidade da sociedade de modificar as leis, e isso pressiona os legisladores, os políticos, a modificarem e tornarem, por exemplo, as leis mais duras, quando acontecem muitas crueldades e muitas notícias sobre crueldades com animais. E isso é basicamente um retrato da sociedade, vale para várias outras coisas, Quanto mais noticiamos e nos sentimos impactados com certas notícias, inclusive a mídia ganha com isso, por isso muitas vezes é o mais comum a mídia bombardear com notícias ruins, porque muitas vezes são mais chocantes e alarmantes do que as notícias boas, e isso gera mais ibope e mais lucro, Então, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto agora. A grande questão aqui é que os animais acabam sendo mais protegidos se por acaso existe uma repressão por leis maiores, e isso é cobrado pela sociedade. E existe um ciclo dentro disso. Que nós então possamos ter consciência de que a maldade e o bem estão ao nosso redor o tempo inteiro. E nós vamos atrair exatamente aquilo que nós estamos vibrando e emitindo em cada momento.
Mas lembrando que nenhum de nós é perfeito, teremos sempre momentos de baixa, de queda, mas o mais importante é que nós possamos analisar, verificar a nós mesmos para melhorarmos e nos elevarmos, porque aí sim a gente cresce, tá bom? Vamos à nossa prece de encerramento? Gratidão, Senhor, pela Tua luz e Teus ensinamentos benditos, que saibamos nos harmonizar com a natureza ao nosso redor, usando deste empréstimo do mundo para a nossa evolução e crescimento. Gratidão pela oportunidade e muitas bênçãos sobre os nossos anjos e mentores de luz que nos protegem tantas e tantas vezes. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.